E aí, galera, tudo tranquilo? Eu sou o Davi, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre critérios de divisibilidade, beleza? São regras matemáticas para saber se é possível dividir um número por outro sem fazer conta, beleza? Antes da gente entrar nos critérios, eu vou trabalhar todos do 0 até o 10, né? Os números maiores a gente vai deixar quieto por enquanto. A gente vai trabalhar com os números na base 10, beleza? Então, se eu tenho um número, por exemplo, formado por 4 algarismos, A, B, C, D, isso é a mesma coisa que o A vezes 10 da terceira, mais o B vezes 10 da segunda, mais o C vezes 10 a 1, mais D vezes 10 a 0. Eu vou trabalhar com essa escrita para a gente demonstrar, né, para a gente deduzir os critérios de divisibilidade de cada número, beleza? Então, por exemplo, o número 4.731 pode ser escrito como 4 vezes 10 à terceira, mais 7 vezes 10 ao quadrado, mais 3 vezes 10 elevado a 1, mais 1 vezes 10 a 0. 10 a terceira é 1000, né? Então 4 vezes 1000 dá 4000. Mais 10 ao quadrado é 100, então fica 700. 10 a 1 é o próprio 10, né? Então fica 30. E 10 elevado a 0 dá 1, né? Então 1 vezes 1 dá o próprio 1. E somando tudo, a gente realmente chega em 4.331. É só uma forma de escrever o número. Mas eu vou trabalhar com essa forma para deduzir os critérios. Boa? Então, bora. Então, começando pelos nossos critérios, né? Por zero, a gente sabe que nenhum número é divisível por zero. Se a gente dividir por zero, dá um problema, né? Por 1, todo número é divisível por 1. Qualquer número dividido por 1 dá o próprio número, né? E por 2, a gente sabe que todo número par é dividido por 2, né? Então, a gente vai começar a trabalhar a partir do 2. Então, pegando esse número qualquer ABCD, né? Poderia fazer com 3 algarismos, 5, 10, enfim. Mas eu vou pegar com 4 mesmo e deixar padrão, né? Todos vão fazer assim. Então, esse número ABCD eu posso escrever como A vezes 10 à terceira, mais B vezes 10 ao quadrado, mais C vezes 10 a 1, mais D vezes 10 a 0, né? Eu também posso escrever essa brincadeira como, botando 10 em evidência, né? Eu posso botar o 10, que multiplica 100A, mais 10B, mais C, mais o D aqui do lado de fora. Essa parte aqui, ó, tá em vermelho, é divisível por 2, beleza? Porque como eu tenho 10 e o 10 é múltiplo de 2, então essa parte não tem problema nenhum. Todo mundo é divisível por 2, beleza? Então basta que o meu D, meu último algarismo, seja divisível por 2 também, para esse número todo também ser, beleza? Então a gente tem algumas opções para o D, né? O D pode ser 0, 2, 4, 6 e 8, justamente os números pares, beleza? Então a gente só precisa saber que todo número par é divisível por 2. E números pares são aqueles números que o último algarismo é par, beleza? O último algarismo tem que ser 0, 2, 4, 6 e 8. De boa? A divisibilidade por 3 acho que é a mais conhecida, né? A gente sabe que se a soma dos algarismos for divisível por 3, o número original também será, né? Então, de novo, trabalhando com esse número ABCD, a gente sabe que esse número é igual a vezes 10 à terceira, mais B vezes 10 ao quadrado, mais C vezes 10 a 1, mais D vezes 10 a 0. Beleza? Então a gente tem aqui 1000A mais 100B mais 10C mais D. Beleza? E agora eu posso separar eles, né? Eu posso deixar assim: 999A mais A mais 99B mais B mais 9C mais C mais o D. Beleza? Pegando todos esses 9, deixando eles separados, né? A gente vai ter 999A mais 99B mais 9C mais o que sobrou, né? A mais B mais C mais D, certo? Pegando esse 999, esse 99 esse 9, eu posso botar o 3 em evidência, né? Então eu posso pegar aqui 3, que multiplica 333A mais 33B mais 3C. E agora eu repito o que sobrou, né? Mais A mais B mais C mais D. Beleza? Essa brincadeira aqui, ó, em vermelho, é múltiplo de 3, né? Então tudo certo. Então, para esse número ser divisível por 3, basta que essa segunda parcela também seja divisível por 3, né? Por isso que a gente fala que se a soma dos algarismos é divisível por 3, então o número original também vai ser. Beleza? Está aí a demonstração dessa brincadeira. Beleza? A divisibilidade por 4 também é bem tranquilo, né? Basta a gente saber se os dois últimos algarismos são divisíveis por 4. Se forem, o número original também vai ser, né? Então, pegando esse número ABCD de novo, vamos trabalhar um pouquinho diferente, né? Eu posso dizer que é o AB vezes 10 ao quadrado, né?
mais esse CD. Beleza? O 10 ao quadrado é 100, né? Então fica 100 AB mais o CD. Beleza? Esta parte aqui, ó, é múltiplo de 100, né? E o 100 também é múltiplo de 4. Então essa parte tá tudo suave. Boa? Então basta que essa última parte, né, o final do número CD, também seja divisível por 4. Se a gente tem, por exemplo, o número 1564, isso é a mesma coisa que 15 vezes 100 mais 64. Essa parte, como é múltiplo de 100, também é múltiplo de 4. Então tudo certo. Então basta a gente analisar, né, se esse final aqui também seria múltiplo de 4. O 64, obviamente, é múltiplo de 4, né? Então esse número 1564 também é. Beleza? Basta saber disso. Só analisar os últimos dois números. A divisibilidade por 5 eu acho que é uma das mais fáceis também, né? Junto com a do 2. É só ver se o número termina em 0 ou 5, né? 0 ou 5 no caso. Beleza? Se terminar em 0 ou em 5, é divisível por 5. Simples assim. Pegando o número ABCD, a gente tem A vezes 10 à terceira, mais B vezes 10 ao quadrado, mais C vezes 10 a 1, mais D vezes 10 a 0. Beleza? Botando 10 em evidência, a gente tem que 10 multiplica 100A mais 10B mais C mais esse D no final. Essa primeira parte em vermelho é múltiplo de 10, né? 10 vezes alguma coisa é um múltiplo de 10. Só que o 10 também é múltiplo de 5. Então essa primeira parte é divisível por 5. Beleza? Então basta que o final também seja divisível por 5. Para esse D ser divisível por 5, só tem duas opções, né? Ou ele é 0, ou ele é o próprio 5. Beleza? Então se o número termina em 0 ou em 5, ele é divisível por 5. A divisibilidade por 6 não tem uma regra específica, né? Mas basta a gente saber se o número é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, né? Como 6 é 2 vezes 3, se ele tem uma parcela 2 e tem uma parcela 3, obviamente ele vai ter que ter uma parcela 6 também, né? Beleza? Então, pegando esses exemplos, né, a gente tem, por exemplo, 31, ele já não é, né? Ele termina em 1, então ele não é par. Beleza? O 42, ele é divisível por 2, beleza? E analisando a soma dos algarismos, 4 mais 2, 6, beleza? O 6 é divisível por 3, então 42 é divisível por 2 e por 3, então também é divisível por 6. Beleza? O 123 é a mesma coisa do 31, né? Como ele termina com o número ímpar, ele não é divisível por 2, né? Mas 1 mais 2 mais 3 dá 6 também. Então o 123 é divisível por 3. O 540 termina em 0, então ele é par, divisível por 2. E somando os algarismos dele, 5 mais 0 mais 4 mais 0. 5 mais 0 dá o próprio 5, mais 4 dá 9, e o 9 mais 0 dá o próprio 9, né? O 9 é divisível por 3, então esse número também é divisível por 3. Se ele é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, ele também é divisível por 6. Beleza? Então, do 6 é bem tranquilo, né? Basta saber se o número é par e a soma dos algarismos é divisível por 3. Não tem segredo nenhum. A divisibilidade por 7 eu acho que é a mais difícil de todos, né? Imagina um número qualquer, a gente pega o último algarismo, dobra ele, né? Multiplica por 2 e subtrai essa multiplicação do número que restar, né? Se essa diferença for divisível por 7, então o número original também vai ser. Pera aí, Davi, não entendi nada. Então bora para um exemplo aqui rapidinho. Bora pegar o número 273, beleza? O último algarismo é o 3. Então, ignorando esse 3, eu tenho o número 27. E agora eu subtraio do dobro do último algarismo, né? Então, 2 vezes 3. Então, fica 27 menos 6. Isso é igual a 21. O 21 é divisível por 7. Então, 273 também é divisível por 7, beleza? Se eu dividir 273 por 7, acho que dá 39, se não me engano. Beleza? Então, pegando outro exemplo, né? 451. De novo, 1 é o último algarismo, vamos ignorar ele. E ficar com o último número que sobrou, né? 400. Era 451, agora é só 45. E vamos subtrair do dobro do último algarismo, 2 vezes 1. Então, a gente tem 45 menos 2. Isso é igual a 43. 43 não é divisível por 7, né? Então, o 451 também não vai ser dividido por 7, beleza? Trabalhando de uma forma mais algébrica, né? Vamos pegar esse ABCD de novo. A vezes 10 à terceira, mais B vezes 10 ao quadrado, mais C vezes 10 ao quadrado, perdão, 10 a 1, mais o D vezes 10 a 0. Pegando essa brincadeira inicial, a gente tem ABC
menos 2D. Beleza? Perceba que ABC é um número de 3 algarismos, né? Então eu reduzi uma ordem no 10. Então essa brincadeira é A vezes 10 ao quadrado mais B vezes 10 a 1 mais o C vezes 10 a 0. Beleza? Menos 2D. Isso é um múltiplo de 7, né? Então eu vou dizer que é 7n. Beleza? 7 vezes alguma coisa. De boa? Então, passando esse 2D para o outro lado, eu vou ter 100A mais 10B mais o C vai ser igual a 7n mais 2D. Beleza? Vamos deixar essa brincadeira quieta aqui por enquanto. Agora, pegando essa equação de novo, vamos reescrever ela, né? Nós vamos ter 1000A mais 100B mais 10C mais D. Posso botar esse 10 em evidência, né? Então, vou botar 10 que multiplica 100A mais 10B mais C mais esse D no final. Beleza? Mas quanto que vale essa brincadeira aqui, ó, em vermelho? Já calculou, tá aqui em cima. Então, isso é a mesma coisa aqui. 10 que multiplica 7n mais 2D mais o D no final. Beleza? 10 vezes 7n dá 70n. 10 vezes 2D dá 20D. Mais o D no final. Então eu tenho 70n mais 21D. Beleza? Então essa primeira parte é 7 vezes 10, né? Então é múltiplo de 7. E essa segunda parte é 7 vezes 3. Então também é múltiplo de 7. Beleza? Então aquela regra inicial que a gente achou é válida, né? Por isso que a gente multiplica por 2D no final, né? Como eu tenho 10 e aqui 2D dá 20. Mas como eu tenho esse Dzinho sozinho, 20 mais 1 dá 21, né? E 21 é múltiplo de 7. Beleza? Como eu falei, essa regrinha é mais complicada, né? Mas não tem nada demais. De boa? A divisibilidade do 8 é bem parecida com a do 4, né? Só que a diferença aqui é que basta que os 3 últimos algarismos sejam divisíveis por 8, né? Então, pegando esse número ABCD, a gente pode escrever ele assim: 10 a terceira vezes A mais BCD. Beleza? 10 a terceira é 1000, né? Então, essa é 1000 A mais esse BCD. Beleza? O 1000 é múltiplo de 8, né? É 8 vezes 125. Então, essa brincadeira já é múltipla de 8. Então, basta que esses últimos 3 também sejam múltiplo de 8, beleza? A demonstração, né? A dedução é bem igual a do 4 também, beleza? Então, para o número ser múltiplo de 8, né? Ser divisível por 8, basta que os 3 últimos algarismos também sejam divisíveis por 8, beleza? Não tem segredo nenhum. A divisibilidade do 8 é bem parecida com a do 4, né? E a do 9 também é bem parecida com a do 3, beleza? Basta que a soma dos algarismos seja divisível por 9, né? A dedução é bem parecida com a do 3 também. Então, pegando esse número, temos A vezes 10 à terceira, mais B vezes 10 ao quadrado, mais C vezes 10 à primeira, mais D vezes 10 a zero. Beleza? Então, a gente tem 1000A mais 100B mais 10C mais D. Vamos fazer a mesma coisa, né? Tirar um de cada. Então, a gente tem 999A mais o A mais 99B mais o B mais 9C mais o C mais esse D que ficou sozinho. Beleza? Então, pegando só os 9, né? A gente tem 999A mais 99B mais 9C mais A mais B mais C mais D. Botando o 9 em evidência, né? A gente tem 9 que multiplica 111A mais 11B mais C mais A mais B mais C mais D. Beleza? Essa primeira parte é 9 vezes alguma coisa, né? Então, obviamente, é múltipla de 9. Então, basta que esse A mais B mais C mais D, né? Que é justamente a soma dos algarismos, também seja divisível por 9, beleza? Se essa soma for, então tudo certo. De boa? Como eu falei, bem parecida com a do 3. Por último, mas não menos importante, né? A gente tem a divisibilidade por 10, que é a mais ridícula de todos, né? Basta que o número termine em 0, né? Pegando-se ABCD, a gente pode dizer que isso é A vezes 10 à terceira, mais B vezes 10 ao quadrado, mais C vezes 10 à primeira,
mais o D, vezes 10 a 0. Botando 10 em evidência de uma vez, né? A gente tem que 10 multiplica 100A mais 10B mais C mais esse D que vai ficar sozinho. Essa brincadeira aqui, ó, obviamente, né? É 10 vezes alguma coisa, então já é múltiplo de 10, beleza? Então basta que esse D aqui também seja múltiplo de 10, né? O único múltiplo de 10 capaz, né? O único número que o D pode assumir para ser múltiplo de 10 é o próprio zero. Beleza? Então, se ele terminar em zero, ele é múltiplo de 10. Beleza? Tem outros números também, né? Tem o critério do 11, do 12, do 15, enfim. Mas eu não acho tão interessante assim, beleza? Ignorando os números primos, né? O 11, o 13, o 17, todos os outros números podem ser... A divisibilidade pode ser descoberta por esses, né? Por exemplo, assim, o 12 basta ser divisível por 4 e por 3. O 18 basta ser divisível por 2 e por 9. Então eu acho mais simples você pegar essa do 0 até o 10, beleza? E a partir deles você deduz as outras, né? O 20, por exemplo, é múltiplo de 2 e de 10. Então basta ter as regras do 2 e do 10, beleza? Simples, não tem nada demais. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham curtido, né? Estava estudando esse assunto com alguns alunos meus, umas semanas atrás. Obviamente eu aprofundei um pouco mais, né? Esse já é um pouquinho mais para o ensino médio, assim, vamos dizer assim, né? Eu deduzi todos os critérios, né? Mas enfim, beleza? É importante saber para facilitar a nossa vida, né? Facilitar algumas contas quando a gente vai resolver alguns exercícios, de boa? Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham curtido. Se possível, deixar um like, participar do seu trabalho. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, deixe nos comentários, beleza? Inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos. Show? Valeu! Até a próxima!